Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o secretário de Saúde aqui de Blumenau, Dr. Winneton Krambeck, que é médico e secretário então aqui do município, já está com a gente aqui na tela do Balanço Geral. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Sempre bom estar conversando com vocês aí, esclarecendo a situação referente ao coronavírus aqui na nossa cidade. Pelos números apresentados, nesse momento, secretário, qual é a situação que Blumenau vive da pandemia? Estamos no ápice, estamos no pico, estamos agora tendo queda aqui em Blumenau ainda? Então, Rodrigo, nós tivemos uma queda, né? Se a gente olhar ali semana epidemiológica, principalmente nos casos positivos por semana epidemiológica, a gente teve uma queda, né? Uma situação controlada, eu diria, mas eu sempre ressalto e falo que não ganhamos a guerra, vamos dizer assim, nós ganhamos uma batalha, mas a gente precisa estar atento, precisa estar sempre as pessoas respeitando as medidas que a gente vem informando, o distanciamento social, lavagem das mãos, uso de máscara, para a gente consiga caminhar desta forma, né? Que a gente não tenha, de novo, uma evolução do número de casos, uma evolução das internações de UTI também. O que tem que acontecer, secretário, para a gente não ter aquela mesma história de alguns dias que voltou a crescer drasticamente os números aqui em Blumenau e teve todo o fechamento aí do comércio, que foi o impacto maior aí para a cidade, né? A gente precisa, na verdade, do coletivo. A gente precisa que todo mundo, toda a população entenda a necessidade da manutenção das medidas, né? Porque muitas vezes o que acontece? Ocorre uma redução dos números e as pessoas acabam relaxando no dia a dia, né? Relaxam no uso da máscara, relaxam na lavagem das mãos, relaxam também no distanciamento social. Então é importante que isso seja mantido, né? Houve a abertura de estabelecimentos, mas as medidas sanitárias, elas têm que ser mantidas, né? E a fiscalização vai continuar e as pessoas têm que entender que elas têm que ser mantidas para frente, né? Um longo caminho a se percorrer, né? Nós temos aí a aguardar as vacinas chegarem para que a gente consiga voltar ao normal, né? Então é um longo caminho e que todas essas medidas, elas devem ser constantemente, devem fazer parte constante na vida das pessoas. Secretária, a semana é marcada pela flexibilização maior, aí, principalmente comércio, restaurantes e bares. Ontem já puderam voltar a funcionar aqui em Blumenau até às 11 horas da noite, entre outras áreas aí que estão sendo flexibilizadas. Agora, o transporte coletivo segue parado, que é muito importante para muitos trabalhadores que dependem do transporte público. Qual é a relação das contaminações do coronavírus com os ônibus aqui em Blumenau? A prefeitura tem dados, tem números de pessoas que estavam no ônibus e pegaram corona nos últimos dias, quando estava aberto aí o ônibus. E quando é que vai voltar o transporte público aqui em Blumenau? Então, até a próxima segunda-feira, até pelo Estado, ele continua suspenso, né? A gente vem tendo debates aqui internos para conversa em referente ao transporte coletivo, mas ele, por enquanto, permanece suspenso. A questão do transporte coletivo, ele não é justamente o contágio dentro do transporte coletivo, é também uma questão de aumento de circulação, né? O transporte coletivo, ele acaba contribuindo no aumento da circulação. E lógico, aí tem que ter todo um cuidado sanitário para que a contaminação também não ocorra dentro, né? Então, o fator do transporte coletivo não dá para a gente só colocar como sendo a contaminação dentro do transporte coletivo, e sim também pelo aumento de circulação. Semana que vem volta o transporte coletivo, secretário? Rodrigo, está em análise, ainda não existe definição a respeito disso, até porque a gente tem os portarias do Estado referente ao transporte coletivo também, que o próprio Estado vem emitindo. Certo. O secretário, Dr. Winneton, a questão da testagem, a prefeitura anunciou que a partir desta quarta-feira, amanhã, vai fazer testes rápidos em trabalhadores de bares, restaurantes similares, aqui em Blumenau e região. O porquê disso, e qual é o critério que está sendo utilizado para fazer esses testes em trabalhadores de áreas específicas, secretário? Então, Rodrigo, isso foi uma ação junto com a Secretaria de Turismo, né? A testagem nesse público, né? No público ali de bares, restaurantes, hotéis e similares, né? Justamente para a gente dar uma maior segurança, a gente conseguir identificar nessa população
a questão do caso positivo que está assintomático e que é uma grande porção, né, na verdade, quando a gente fala de proporção, quando a gente fala de coronavírus. Então, a intenção é isso, é justamente a gente fazer uma análise geral com a testagem desse público, junto com a Secretaria de Turismo, para dar mais segurança a esse setor que tem um contato muito próximo com a população, com as pessoas. Como é que vai funcionar essa testagem? Explica para a gente, secretário, por favor. Então, essa testagem ela vai ser por agendamento. A própria Secretaria de Turismo ela está fazendo o agendamento. Os bares, restaurantes entram em contato com a Secretaria de Turismo. Existe uma agenda via pronto. Nós vamos estar fazendo em torno de 300 testagens por dia. Aí vai ser ali no setor da Vila Germânica. Muito semelhante aos moldes que a gente fez a testagem do transporte coletivo aqui no município. Muito bem, para a gente fechar, secretário, né, tem a informação que a Prefeitura de Blumenau recebeu aí mais de 30 mil comprimidos, né, de cloroquina, né, para serem utilizados aí na questão do combate à pandemia. Né, e não há um protocolo, né, aqui no município para esse medicamento e também há, né, uma polêmica muito grande quando envolve esse assunto aí da cloroquina. O porquê do recebimento, né, desse medicamento aí por parte do governo federal e como é que isso vai ser utilizado na prática, secretário? Então, Rodrigo, a gente recebeu esse medicamento, né? Já chegou aqui no município. Nós estamos fazendo agora toda a parte de catalogação desses medicamentos, até para dispensação desse medicamento às nossas farmácias. Então, a gente vai estar distribuindo esse medicamento nas farmácias do município. Hoje deve ser assinada uma nota técnica informando como vai ocorrer essa dispensação, né? Mas já de antemão eu posso salientar que ela vai ser só com prescrição médica, né? Tem que ter uma prescrição médica para ocorrer essa dispensação de medicação. Então, a gente vai estar dispensando, é um critério médico, é uma autonomia do médico, junto com o seu paciente, da decisão da prescrição ou não desse medicamento. E aí ele vai estar disponível, né, em toda nas nossas farmácias dos ambulatórios e também ali na Vila Germânica. Lembrando também que o próprio governo federal já emitiu também uma informação que eles estão providenciando que eles estão com o estoque zerado. Então a gente recebeu esses 35 mil, mas o próprio governo federal já informou isso, teve até reportagem, que eles estão com o estoque zerado, eles estão tentando buscar mais uma alternativa para a compra da cloroquina, ou produção. Ok, secretário de Saúde, Winneton Krambeck, aqui de Blumenau, ao vivo com a gente no Balanço Geral. Secretário, obrigado, né, pela participação aqui com a gente no comecinho do BG. Até uma próxima. Até uma próxima, boa tarde a todos. Boa tarde para o senhor também, né? Falamos ao vivo aqui com o secretário, né? Apresentamos os números, né, da pandemia aqui em Blumenau. Estamos, infelizmente, com 99 mortes, mais de 10 mil casos, muitos recuperados, né? Está aí a pandemia colocada ainda. Estamos tendo reduções diárias, né, de números de contaminados. Ontem foram 99 novos casos, né, aqui em Blumenau. Quer dizer, está tendo uma queda, mas as mortes continuam. Por isso, todo o cuidado ainda, né, para todos nós aqui de Blumenau, da região, em relação aí ao novo coronavírus.